para mim, João, é o seguinte: você deu exemplos aí, né? Flamengo ganhou. Quem foi o campeão da Copa do Brasil 2006, 2016, você falou? Em 2006, o Flamengo. Como é que foi? E o Brasileiro 2009? O Flamengo. Flamengo. Como é que foi o Flamengo em 2010? Foi Você muito mal. lembra? Você lembra a Libertadores, né? Como é que foi? Perdeu o Carioca para o Botafogo, né? No gol da cavadinha lá do Louco Abreu. Isso. E aí Caiu na acabou saindo nas Libertadores. quartas de final para a Universidade de Chile, não é isso? Isso, Universidade de Chile, que era dirigida pelo Sampaoli, se eu não estou enganado. Isso. Vinícius Vinícius Pacheco. Pacheco. Cavando um pênalti no final. Era só ele rolar a bola que o Adriano ia fazer o gol, né? Eu me lembro disso. E o que eu acho? Eu acho que essa mentalidade, eu acho uma mentalidade um pouco amadora que tem o Flamengo, é o seguinte: se sentar no histórico recente. E para mim, as coisas passam de cima para dentro. Você acabou de falar do nosso diretor. Se o nosso diretor for exigente com a gente e tudo, a gente vai ficar alerta. Se ele deixar correr solto, a gente ficar atrasando para entrar na live e tudo, a gente vai atrasar, vou acordar mais tarde hoje. A gente acordei agora, vou fazer 11 não, vou fazer meio-dia. Então, enfim, eu acho que as coisas, o pensamento que vem de cima, ele vai atingindo quem está embaixo. E essa justificativa, ao invés de focar, o dirigente tinha que falar assim: cara, eu fui campeão brasileiro da Libertadores, da Copa do Brasil, mas ainda é muito pouco para o nosso orçamento. A gente precisa de ganhar mais. Se o dirigente fizesse essa autocrítica, talvez o elenco também fizesse. Porque a justificativa é só: há muito tempo que vocês não conquistam o que a gente conquistou. E aí isso passa para o elenco. O elenco se acomoda. Porque o Gabigol fala: pô, tá de sacanagem para me cornetar? Eu fiz gol decisivo de 2 Libertadores. Eu sou campeão brasileiro. Eu sou campeão da Copa do Brasil. É sério para me cornetar? É, porque o presente não tá legal. Eu falo do Gabriel, posso falar do Bruno Henrique, do Rodrigo Caio, quem mais está desde então? O Arrasca, o Everton Ribeiro, serve para qualquer um. Para qualquer um. E tem várias circunstâncias, eu não vou entrar muito no mérito, João, porque se eu fosse entrar no mérito, né, eu ficaria 2 horas só falando sobre isso. Sim. Mas que também faz essa diretoria foi muito bem. Essa diretoria talvez seja a melhor da história do Flamengo em termos de finanças, em termos de controle de dinheiro, em termos disso tudo. O departamento de futebol, que eu acho que fica muito a dever, ganhou muito em função do que acontece com as finanças. Porque essas gestões todas comparadas há muito tempo atrás não tiveram dinheiro para comprar um Arrascaeta por 60 milhões. Para comprar um Gabriel, para comprar um Pedro. Então, esse reflexo, essa autoavaliação ninguém faz. A gente, quando entrou, tinha dinheiro em caixa. Porque foi no primeiro ano que comprou o Arrascaeta, que comprou o Bruno Henrique, que pegou emprestado o Gabriel, depois comprou na sequência, que comprou o Rodrigo Caio, que pagou luvas altíssimas para o Rafinha, para o Felipe Luiz, né? Então, enfim, é mérito, não estou tirando mérito, mas também as condições. Sim. Só que aí ficam se pegando no reflexo. Eu vou pedir para a produção botar, João, por exemplo, um dos dirigentes do Flamengo atuais, o Cacau, né? Ele respondeu um torcedor nas redes sociais. E para mim, não, só do Cacau, ou produção, a de cima, essa aí, que ele foi questionado, né? Pediu para sair, etc. E a resposta dele foi a mesma que o Braz vira e mexe fala na entrevista, e que para mim, claramente, os jogadores absorvem. Eu acho que os jogadores se acham imunes por isso. 3 final de Libertadores, 2 brasileiros, 1 Copa do Brasil, 3 cariocas, etc. Não vi você falar isso há 6 meses atrás. Então, tipo assim, Alan, é como se tivesse... Ele tem que entender, o Cacau Cota, ele tem que entender que tudo isso aí que está escrito nesse tweet que ele respondeu, tudo isso aí está no museu. Está lá no Flá Memória. É isso. Né? Está lá no Flá Memória. A história é escrita diariamente, Alain Bimark, né? E os caras estão... ganhamos. Bacana. Vai parar de ganhar, então. Porque é o seguinte, o Flamengo nessa gestão aí, repito, ganhou 12 títulos, mas perdeu 11. Ou seja, outro dia até eu vi a declaração de um jogador da NBA, quando o time dele foi eliminado dos playoffs, ele falou sobre o fracasso, que o esporte nem sempre você... Antetokounmpo. Antetokounmpo, exatamente. Né? O repórter perguntou
se considerava a temporada um fracasso, né? E ele falou: você recebe uma promoção no seu trabalho todo ano? O que é o fracasso? O esporte é feito de perdedores e de ganhadores. Ele está correto. Nem sempre você vai vencer. Você vai disputar e você uma hora vai ganhar e uma hora você vai perder. Mas o ponto, falando do Flamengo, é que este Flamengo, com tudo o que ele tem, ele está perdendo muito. Ele era para ter ganho mais de 12 títulos, né? O Alan, se você parar para pensar, vamos pegar aqui as duas gerações mais vitoriosas da história do Flamengo. A geração Zico e a geração Gabigol, que assim é chamada. Quando a gente lembra da geração Zico, a gente lembra das grandes vitórias. Até porque as derrotas que aconteceram naquela geração, que durou ali de 1978 até 1983, quando o Zico foi vendido para a Udinese, então foram 5 anos, as Mas ainda, derrotas aconteceram... desculpa, João, mas mesmo assim ainda conseguiu ter um resquício ali em 87, né? Exatamente, voltou e tal. Mas, assim, naquele período de ouro, 78 a 83, derrotas aconteceram. Por exemplo, eu me lembro que o Flamengo não foi bem no Campeonato Brasileiro de 81. Foi eliminado pelo Botafogo, num jogo que o Mendonça fez uma grande partida, fez um golaço, driblando o Júnior dentro da área. Eu me lembro que o Flamengo perdeu o final de campeonato carioca para o Vasco, né, num escanteio cobrado pelo Marquinhos, ou Marco Antônio Rodrigues, em 1982. Mas, cara, você começa a procurar outras derrotas e elas são raras. Elas são raras daquele time lá. 78, o Flamengo foi campeão carioca. 79, o Flamengo ganhou o campeonato carioca, que teve 2 edições. 80, o Flamengo foi campeão brasileiro. O Fluminense foi o campeão carioca, mas o Flamengo foi o campeão brasileiro pela primeira vez na sua história. 1981, não preciso nem falar. Foi o melhor ano da história do Flamengo. 1982, o Flamengo ganhou o campeonato brasileiro. Perdeu o campeonato carioca, mas ganhou o campeonato brasileiro. 1983, o Flamengo ganhou o campeonato brasileiro. Ou seja, a disparidade entre vitórias e derrotas era grande. Essa geração, ela está deixando de ser conhecida. Porque o ser humano, Alan, ele tem a capacidade de valorizar mais o negativo do que o positivo. Né? A desgraça, ele repercute mais do que a notícia boa. Infelizmente, é uma coisa do ser humano. E, cara, está começando a empatar. Está começando a equilibrar. E outro detalhe, essa geração de hoje em dia, esse Flamengo de hoje em dia, ele tem muito mais condições do que qualquer outro Flamengo teve na história. É uma outra época, são outros tempos, mas nunca nenhum jogador do Flamengo, antes dessa era de agora, de Ninho do Urubu, dessa gestão atual, teve as condições que esses jogadores têm. Eu canso de conviver e conversar com ex-jogadores do Flamengo e eles se lamentam a toda hora. Eles chegam falando assim, puxa vida, se na nossa época fosse assim, olha lá o CT, como é que era, olha lá como é que era a nossa época, a gente chegava no vestiário e comia um pão com mortadela, os equipamentos todos enferrujados da musculação, a gente não tinha a menor condição de trabalho, os salários demoravam 3 meses para cair na conta, e a gente estava ali, trabalhando e muitas vezes ganhava. E hoje em dia os caras têm tudo, e eles estão deixando de ser lembrados como os grandes vencedores, que poderiam ser os maiores da história do Flamengo, para serem lembrados como perdedores. Assim, essas derrotas, elas estão ofuscando os grandes feitos dessa geração histórica do Flamengo.